Modelos de espiritualidade, e o texto aí está, Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. A história é conhecida, é uma história de milagre. E Lucas, o escritor do livro de Atos, também o escritor do evangelho que leva o seu nome, é conhecido no texto do Novo Testamento como o médico amado. Isso é tão interessante porque nos evangelhos ele nos conta pelo menos 12 milagres realizados por Jesus. E alguns desses milagres envolvendo cura de enfermidades. E a linguagem que ele usa é uma linguagem, inclusive, que denuncia o fato de ele ser um médico. Aqui estamos. Abrimos agora o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus, morto, ressuscitado, e agora vamos contemplar o primeiro milagre realizado pelos apóstolos do Senhor, agora depois da sua morte e ressurreição. Assim está escrito no texto sagrado, Atos capítulo 3, versos de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E aí a Bíblia diz que de um salto ele se pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Ao longo desses dias, ao invés de ler esse texto e perceber no texto o relato de mais um milagre realizado agora pelos apóstolos do Senhor, o Deus eterno, o Espírito Santo de Deus, começou a me incomodar, dizendo que na verdade aqui eu tenho modelos diferentes de espiritualidade. E um desses modelos eu comecei a chamar e tratar como a espiritualidade que tem um lugar e tem uma hora também marcada. Por que afirmo tal coisa? Na leitura que fizemos, no versículo de número 3, está escrito assim, que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, e aí o texto diz, às 3 da tarde. Observe o que o texto está dizendo. Está identificando o lugar para onde eles se dirigiam, o templo em Jerusalém. E estava também identificando a hora em que eles estavam se deslocando para ali. E o que é que o texto está dizendo? Que isso acontecia às 3 da tarde. Gente, qualquer um que conheça a história do povo de Israel, sabe que desde pequeno, os israelitas, os judeus, eles ensinavam seus filhos exatamente o valor e a importância da oração. E orar ao Deus eterno era como que assim, tinha a hora marcada. Às 3 é a hora de oração. Então todos se dirigiam para onde? Para o lugar de oração, que era o templo sagrado. Por isso é que eu insisto em dizer que aqui eu tenho uma espiritualidade que tem hora marcada, 3 da tarde, que tem um lugar onde tal prática deve acontecer, o templo de Jerusalém. E o curioso é que nos dias de hoje, eu também tenho encontrado muita gente com este modelo de espiritualidade. Uma espiritualidade que está associada a um lugar,
uma espiritualidade que está também associada a uma hora, às 18 horas, lá na Avenida do Antônio Brandão 90. Ali é o meu lugar, ali é a minha hora de oração. É este o tempo, é este o lugar que eu separei para estar na presença de Deus. É curioso porque esse tipo de espiritualidade que tem um lugar, espiritualidade que tem uma hora, é uma espiritualidade que eu identifico como dependente. Por quê, irmãos? Porque precisa ou necessita de uma mediação, de um sacerdote que lá do templo de Jerusalém realizaria os milagres e conduziria a celebração. É uma religiosidade dependente porque a gente senta e recebe. A gente participa, mas participa muitas vezes como espectador. Eu ainda penso, sabe, que tem um elemento cultural por trás desta experiência. Por quê, irmãos? Porque é uma tradição aprendida. Eu não sei quantos aqui nasceram em um lar evangélico. Por favor, levantem uma de suas mãos. Ok. Pode baixar as suas mãos. Deixe-me fazer uma outra pergunta. Quantos aqui foram ensinados a ir para a igreja, desses que levantaram a mão, aos domingos? Levanta a mão para eu ver. Ok. Que coisa interessante, nós aprendemos. E o que pode parecer, na verdade, cultural, o que pode parecer assim como um hábito, é exatamente isso. Nós desde cedo praticávamos, e eu acredito que Pedro e João também praticaram, quando crianças, quando pequeninos, esta mesma ida ao templo na hora de oração. Com isso, sabe, irmãos, eu percebo que até então, o cristianismo e o judaísmo ainda não haviam se separado. Costumes judaicos ainda eram praticados pela igreja nascente. Tanto que no momento da perseguição, as autoridades trataram o cristianismo como se fosse uma seita judaica. Muitos dos costumes judaicos ainda estão aqui sendo observados. É só mais um elemento nessa história. Mas há um terceiro pilar que eu identifico nessa espiritualidade de hora e lugar separados. É o que eu chamo aqui de uma espiritualidade limitada. Por que limitada? Porque enquanto eu estou no templo, eu sou um adorador. Porque quando eu estou fora do templo, isso deixa de ser realidade. Se a oração tem hora marcada, significa que naquele momento, naquele precioso momento, eu estou e reconheço a presença de Deus ao meu lado. Mas sabem qual é o grande pecado de uma experiência assim? É que quando eu não estou no templo, eu sou irreconhecível. Quando não está na hora da oração, a minha postura parece contradizer o meu cultivo desta espiritualidade. No texto sagrado eu fico a me perguntar, sabe, por que essa espiritualidade precisa ter uma hora marcada, precisa ter um lugar marcado? Eu não sei se você se recorda, mas esta foi a mesma pergunta, a mesma inquietação daquela mulher lá de Samaria. Jesus está conversando com ela e duas questões são levantadas. Uma tem a ver com lugar e a outra tem a ver com a hora. Eu trouxe aqui os dois versos. João capítulo 4, no versículo 20, no diálogo entre aquela mulher samaritana e Jesus, ela diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Havia uma tensão entre samaritanos e judeus. A questão toda era o lugar de adoração. Se lá no monte, lá em Samaria, ou se lá em Jerusalém, onde adorar, qual é o lugar, qual é o endereço, onde eu posso ir para adorar a Deus. E o curioso é que no mesmo capítulo 4, no versículo de número 23, a pergunta sobre o tempo é colocada, porque Jesus responde àquela mulher dizendo assim: olha, a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É por isso que eu me surpreendo
Lá estão Pedro e João, na hora certa da oração, no lugar reconhecido como o lugar certo para estar em oração. Mas você nunca se perguntou como é que aquele lugar, um lugar tão rico, o templo em Jerusalém, era um templo rico, irmãos. Muitas ofertas ali eram depositadas. Lembram-se do pátio onde ficavam os cambistas? Muito dinheiro, muitas moedas. E os sacerdotes ganhando dinheiro da troca dos cambistas, da venda dos animais para o sacrifício. E aí eu fico a me perguntar, aquele era um lugar de muita riqueza, mas não havia uma ação institucional de ajuda àquele homem que era colocado na Porta Formosa. Toda ajuda que aquele homem recebia, segundo o texto sagrado, era daquelas pessoas que passavam, era uma ajuda individual. E eu fico a me perguntar, porque neste capítulo 3, está identificada a idade deste homem, 40 anos de idade. Eu não sei ao certo a partir de quando ele começou a ser colocado naquela porta, mas eu fico imaginando, anos e anos se passaram, e aquela gente se acostumou a ver um homem necessitado, a Porta Formosa. Passavam por ele, entravam no templo. E eu fico a me perguntar, que espiritualidade é esta? Que espiritualidade é esta que permanece indiferente àquele que está sentado à porta? Vou mais longe, irmãos. Se aquele era um lugar de oração, se aquela era a hora de oração, meu Deus, por que ninguém passou por aquele homem e orou com ele? Eu fico preocupado porque às vezes nós temos tantas oportunidades para estar na presença de Deus, para orar por alguém, e é capaz até da gente olhar para o lado e dizer, olha, por favor, não me atrapalhe, eu estou indo para o templo para orar, mas ali ao meu lado tem alguém necessitado de uma palavra, necessitado de um abraço, necessitado de uma oração. Mas essa espiritualidade que tem hora e lugar marcados, permanece completamente indiferente. E aí você pode me perguntar, sim, pastor, então se oração não tem hora marcada, oração não tem lugar marcado, eu vou lhe mostrar. No texto sagrado de Atos capítulo 3, lá no versículo de número 2, está escrito que um aleijado de nascença era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Você consegue identificar a referência ao tempo neste versículo? Consegue perceber? Qual era o dia? Todos os dias. O que eu quero dizer com você, ou a você com isso? Todo dia é dia de estar na presença de Deus. Toda hora é hora de oração. Todo momento, todo lugar é lugar de reconhecer a grandeza de Deus. Eu estou dizendo isso, sabem, nós ficamos tão felizes quando percebemos você aqui. Você que tem marcado este tempo, esta hora, você que tem marcado este lugar para estar na presença de Deus. Eu só quero que você entenda que a presença do Senhor não pode estar confinada neste espaço. Não pode estar como quer limitada a este ambiente. E querem saber por quê? Porque eu creio firmemente que a marca mais preciosa da espiritualidade, irmãos, é o amor. E passar indiferente àquele que carece de socorro, que pode ser abençoado pela minha vida ou sua vida, sem manifestar amor, para mim isto invalida toda e qualquer experiência de adoração. Eu fico observando porque lá estavam dois dos apóstolos. Lá estava Pedro e lá estava João. E eu gosto desta dupla, sabe, irmãos? Por quê? Eu vou lhe explicar por quê. Porque João é o apóstolo do amor. João é aquele que reclina o corpo. João é aquele com quem Jesus confidencia, conversa. É um homem de poucas palavras. É um homem que foi transformado ao longo de 3 anos de convivência com o Senhor. É um homem que, quando conheceu Jesus nos seus primeiros momentos, ele revelou toda a sua impulsividade. Ele era assim, tanto que recebeu o apelido de filho do trovão.
mas ele era, ou se tornou, amor, transbordando amor. É tão lindo quando a gente lê as cartas, e ele já está um ancião, e ele escreve: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. O mesmo que no início de sua caminhada com Jesus, chegou na aldeia de Samaritano sugerindo descer fogo do céu e consumir todos. Nada como a companhia de Jesus para mudar o seu temperamento, viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Se Jesus nos traz transformação, não é tão somente para a vida espiritual, é em todas as dimensões da nossa vida. E eu gosto porque ao lado de João, esse repleto de amor, está Pedro. Pedro é a iniciativa, não é, gente? Pedro é a palavra, Pedro é a atitude. E eu li muitos comentaristas e eu fiquei impressionado, porque alguns disseram que João não fez coisa alguma, que quem falou, que quem fez foi Pedro. Gente, eu iria me assustar se Pedro tivesse calado. Se Pedro tivesse ficado calado naquele momento, eu iria me assustar. Mas o comportamento de Pedro e João, para mim é razoável, é compreensível. E vou dizer mais: Pedro e João, no meio do povo de Deus, às vezes é a atitude e o sentimento. E como nós somos abençoados, né? Especialmente aqueles que são mais reservados quando encontram um Pedro para estar ao lado. E quantos Pedros são abençoados quando tem um João ao lado para dizer a ele: olha, menos Pedro, menos Pedro. Ou ter um Pedro ao seu lado dizendo: vamos João, vamos João. Essa é a face do amor, essa é a face da igreja, essa é a face da celebração. E quando eu observo estes homens de Deus, a verdade que me traz a alma, irmãos, há pouco eu também disse isso de uma outra forma, mas eu vou ler exatamente do jeito que escrevi. Não há verdade na espiritualidade que se reúne para cultuar a Deus sem se importar com o sofrimento humano. Não há verdade nisso. Eu posso estar sendo contundente, mas estou dizendo porque está escrito que se eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. O amor que eu tenho por Deus, ele se torna real ou se manifesta no amor que eu tenho pelo outro. Hoje pela manhã nós iniciamos a nossa campanha de missões mundiais. E algumas pessoas já me perguntaram: pastor, e como é que nós vamos fazer? E a campanha de reforma do prédio infantil da nossa igreja? Eu vou lhes dizer o que eu tenho dito. Gente, eu sei que há igrejas que quando começam processos de construção, de reforma do seu patrimônio, deixam de contribuir para a obra missionária, deixam de contribuir para o plano cooperativo, mas nós acreditamos na importância da obra missionária. E nós vamos continuar paralelamente. Nós não vamos falar ao longo do mês de março sobre o nosso sonho, mas eu vou dizer a vocês, eu estou ficando cada vez mais apaixonado por aquilo que virá. Meu coração, quando eu começo a entrar por aqui, e olha, gente, eu vou lhes dizer, eu já estou antecipando a alegria. Eu fico olhando para aquilo que vai ser. Fico imaginando as crianças da nossa escola entrando em uma sala de aula iluminada, sabe? Com ar-condicionado, com cadeiras novas, com piso novo, com as paredes revestidas. Meu coração exalta. Quando eu penso que nós vamos ter uma sala sensorial, onde crianças autistas vão poder ser cuidadas com mais atenção e ter à disposição deles recursos para ficarem mais tranquilos, mais organizados, e as outras crianças também. Nesses dias nós estávamos pensando em como transformar aquele prédio, torná-lo acessível. E começamos a pensar, e sabem, irmãos, nós pensamos, a sugestão primeira foi de uma rampa metálica. Veio o orçamento, frustração, 1 milhão. Eu estou falando de verdade. O orçamento foi de R$1 milhão. Eu disse: meu Deus do céu, mandem fazer 2, porque por esse preço a gente faz logo duas. Mas não, vamos pensar, e de repente a gente já está trabalhando com elevador, com isso, com aquilo. E eu sei que alguém pode correr o risco de um dia me perguntar: mas pastor, para que a gente vai colocar um elevador? Nós não temos crianças hoje cadeirantes. Eu vou dizer o quê, irmãos? Eu vou dizer o quê? Que nós vamos continuar entrando no templo às 3 horas para orar, e vamos deixar do lado de fora, na porta, sem poder entrar,
Aquele que também pode ser abençoado? Jamais. O nosso coração tem sido tocado, irmãos e irmãs, os irmãos não sabem, às vezes a gente recebe telefonema, especialmente a Cláudia, de mães em nossa cidade perguntando: eu posso ir para aí? Eu posso levar o meu filho? É uma mãe de uma criança autista. Nós temos uma senhora que tem 2 filhos autistas. Ela disse: eu estou precisando tanto ir a uma igreja. E eu creio, irmãos, que nós não estamos construindo ou reconstruindo ou reformando um prédio. Nós não estamos fazendo isso. Isso é pouco. O que nós estamos fazendo é permitindo que vidas venham a ser alcançadas. E isso vai depender da minha participação, da sua participação. E eu volto a dizer, aqueles que são líderes das tribos vão continuar trabalhando. Vão continuar. E vou dizer-lhes, o nosso projeto, e aquela coisa, a previsão de termos 300 mil reais ao final da campanha das tribos para construir, só vai dar para começar, sabe, irmãos? É muito mais. E eu vou dizer, nós não vamos parar. Porque com a igreja eu já aprendi assim, a gente começa. E tudo que a igreja, o povo de Deus começa, termina, irmãos. Porque Deus vai nos dar condições. E nós vamos começar, e isso vai acontecer para a glória do Senhor em nosso meio. Porque, eu volto a dizer, eu não quero entrar no santuário porque tenho mobilidade. Eu não quero entrar por essas portas, sentar-me para adorar o Senhor, sabendo que há outros do lado de fora, desejando, quem sabe, o mesmo. A possibilidade de estar na presença de Deus. Gente como aquele paralítico não podia entrar no templo, porque mesmo na lei isso era determinado. Os irmãos podem imaginar o que é isso? Permanecer, um homem com 40 anos de idade, à porta do templo todos os dias, vendo as pessoas orar, vendo as pessoas entrando para orar, vendo as pessoas passando para lá e para cá, entrando e saindo. E eu fico me perguntando, por que ninguém parou para conversar com aquele homem? Por que ninguém parou para orar com ele? Onde estava o Deus poderoso, confinado dentro do templo? Mas esse modelo de espiritualidade me levou a uma outra observação. E eu chamei aqui de espiritualidade excludente. Excludente é aquilo que exclui, viu, gente? É simples assim. É aquilo que exclui. E vou mais longe, sabe? Eu acredito que esse tipo de espiritualidade, ela tem algumas características curiosas. A primeira delas é que ela é ensimesmada. Ficou grande, viu? O resumo, mas eu vou ler, do jeito que ali está. O que quero dizer com essa espiritualidade que ela é excludente? Por quê? Porque ela faz de mim mesmo o centro de toda a experiência. Essa espiritualidade em si mesmada, ela é fechada, ela é centrada em si mesmo, ela é incapaz de enxergar o outro, exceto quando torna o outro uma espécie de objeto de consumo, ou que vai conseguir algum benefício naquela relação. Ah, meus irmãos, essa é uma espiritualidade pobre, essa é uma espiritualidade que ignora, que só enxerga a si mesmo, que só vê as suas necessidades. Mas vou mais longe. Há uma outra expressão para mim, essa coisa do self-service, de autosserviço, é tão curioso. É como se fosse uma espiritualidade do cada um por si. Cada um por si. E indiferença. Bom, como eu já tenho a minha eternidade resolvida, um dia eu encontrei a Jesus, eu conheço a palavra, Deus está na minha vida. Que importa se outros não têm experimentado esta mesma graça, esta mesma bênção? Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu acho que eu nunca compartilhei isso. Nunca compartilhei isso. Mas há 23 anos atrás, ou um pouco mais que isso, quando tornei-me pastor desta igreja, nós começamos a experimentar muita gente chegando à igreja. Nós tivemos nos 2 primeiros anos, e o pastor Marcos foi quem fez isso. Ele fez um levantamento, nós tivemos ao longo, acho que de um ano e pouco, mais de 200 decisões públicas nos cultos de nossa igreja. E naquela ocasião nós não estávamos preparados para isso. E o curioso era que às vezes eu encontrava alguém que olhava para mim e dizia assim: mas pastor, tem tanta gente nova na igreja. Tanta gente nova, tanta gente estranha, tanta gente que eu não conheço. E aquilo parecia ser algo ruim. Aquilo parecia ser algo que iria destruir,
sabe? Aquilo que estava construído. Eu volto a dizer, eu não me lembro de ter compartilhado isso com os irmãos. Mas até hoje essas palavras ainda parecem ecoar na minha cabeça. A gente precisa perceber, sabe, irmãos, que espiritualidade é algo que a gente compartilha. É algo que a gente partilha, compartilha e reparte. É assim, irmãos, é assim. E vou mais longe, é uma terceira característica para mim extremamente preocupante. Isso foi problema em Israel no 8º século antes de Cristo, o culto aético. Essa religiosidade, essa espiritualidade vazia, essa espiritualidade centrada em si mesmo, que ela é excludente, ela tem essa característica curiosa. Ela separa a adoração da ética. Ela não consegue enxergar que a minha relação com Deus determina o meu comportamento e os meus valores. Parece que a gente consegue entrar no santuário e fazer isso com consciência tranquila, sem se incomodar com aquele que está à porta formosa, à porta do templo. A vida é assim mesmo, pastor, a vida é assim mesmo. A indiferença precisa ser uma marca de quem quer chegar a algum lugar. Eu acredito, sabem, irmãos, que nós fomos chamados para fazer diferença. Fazer diferença. E quando a Bíblia diz que no meio daqueles que entravam, na hora da oração, dois homens de Deus passaram por ali. Um se chamava Pedro, um que era pescador, e o outro também, o João, amigos lá da região norte. Eles não costumavam ir muito a Jerusalém. Pescadores não tinham tempo para isso, mas eles estavam ali. E quando um homem de Deus passa por uma situação como essa, passa para fazer diferença. Eu não sei quantas pessoas passaram por aquele rapaz naquele início de tarde, naquele meio de tarde. Mas quando passa um homem de Deus, uma mulher de Deus, algo novo precisa acontecer, irmãos. Respostas precisam ser dadas. E aqui eu usei uma expressão que eu não encontrei em lugar nenhum, viu? Essa coisa de inclusão espiritual. Provavelmente, se você trabalha com essas coisas, já deve ter ouvido falar sobre inclusão social. E o tal do Abelardo Barbosa, se vivo estivesse, ele teria que recompor uma canção que cantava, porque ele dizia que na televisão nada se cria, tudo se copia, e na internet piorou, irmãos. Porque uma mesma definição você consegue encontrar como meu Deus, sabe Deus quantos textos, quantas páginas. Aí eu fui lá e pesquisei o que era essa tal de inclusão social. Aí a inclusão social pode ser entendida como ações e medidas que buscam pela participação ativa de todos nos mais diversos âmbitos da sociedade. Voltei. Dessa forma, o sentimento de pertencimento é desenvolvido e a integração de todos dentro de uma comunidade, ponto. Essa foi a definição que eu encontrei. Mas sabe aquela coisa que ficou? Eu digo, olha, inclusão numa comunidade de fé, ela é diferente. Ela é tão simples, irmãos. E aí eu resumi numa palavra, numa frase só, que até já apareceu, não foi? Você lembra o que foi que você leu? Vocês, nessa hora vocês fecham os olhos. Vocês fecham os olhos. É simples. Inclusão espiritual é olhar para você e dizer, você é meu irmão. Ponto. É isso. É reconhecer que nós temos um Pai que cuida de cada um de nós. É na hora da oração dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. É quando eu olhar para o meu pão, eu não oro dizendo assim, o meu pão, o meu de cada dia, me dá hoje. Aí eu oro pelo meu pão e o seu pão e digo, Senhor, o nosso pão, o pão nosso de cada dia. Quando eu vou falar das minhas faltas, quando eu vou falar das minhas dificuldades, eu incluo você. E quer saber por quê? Porque quando eu chamo Deus de Pai Nosso, eu estou dizendo que você é meu irmão. Pode não parecer com você, mas essa criatura que está ao teu lado é teu irmão. Prazer. Prazer. Nós somos irmãos, isso é tão lindo, irmãos. Podem imaginar o impacto disso no primeiro século?
Uma igreja onde escravos faziam parte, mulheres, pessoas simples. E de repente os senhores estavam ali também. Aí Paulo diz, olha gente, numa igreja não existe nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher. Por causa disso, porque todos são irmãos. E eu fico imaginando aquele escravo chegando lá para aquele outro que, doutor, filósofo, mestre, sei lá o quê, olhava para ele e chamava ele de quê, irmãos? Você é meu irmão, você é meu irmão. E olha, não há nada, você não tem como eliminar, sabe, ou destruir esse laço de fraternidade. Querem saber por quê? Porque isso aconteceu lá na cruz do Calvário. E a parede de separação foi destruída. Eu sou hoje aqui, irmãos, estou hoje aqui para lhe dizer que essa espiritualidade que exclui não é aquilo que o Senhor deseja para o povo de Deus. E querem saber por quê? Eu aqui também estabeleci algumas características que eu tenho como talvez como explicação no texto. Essa coisa da inclusão espiritual, ela pode ser resumida naquela frase: não entrar sozinho. O que é que eu quis dizer com isso? Vou lhe mostrar. Está no texto. Veja o versículo de número 3. A Bíblia diz que aquele homem que era aleijado estava à porta. Aí diz o texto que ele, vendo que Pedro e João iam fazer o quê? Iam entrar já no pátio lá do templo. Não é assim? Eles não iam entrar. Mas você já percebeu o que é que acontece no mesmo capítulo 3? A Bíblia vai dizer, lá no versículo 8, que eles só entraram depois. E quando eles entraram com quem, irmãos? Com aquele que estava à porta. Eu achei isso tão lindo. Porque às vezes a gente tem que rasgar, sabe, a agenda e dizer, eu não quero entrar sozinho não. Eu não quero entrar sozinho na eternidade, meus irmãos. Você já pensou um céu só com você? Que céu chato, viu? Por quê? A eternidade sozinho. A eternidade sozinho. Quando eu penso nisso, sabe, eu vi aqui há pouco uma mãe dizendo que consagrou seus filhos, que ora para que eles sejam salvos, querem vê-los lá na eternidade. Quem aqui não quer ver os seus filhos lá? Mas é muito mesquinho pensarmos somente na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos, irmãos, dizer assim, olha, eu não quero entrar sozinho, eu vou entrar com você. Eu vou entrar com você. E tem mais, no texto sagrado parece que essa coisa de inclusão espiritual tem a ver com a capacidade de enxergar, de manifestar interesse. Eu fiquei impactado com um verso, aliás, 2 versos, os versos 4 e 5 deste capítulo. Conseguem perceber quantas vezes o verbo olhar aparece? Primeiro, quando Pedro e João, sem dizer nada àquele homem, a Bíblia diz assim que eles olharam, só que não foi somente olhar, foi o fazer o quê? Olharam bem para eles. E aí o texto diz que Pedro resolve falar, e o que é que ele diz? Olhe para nós. Eu fico imaginando que aquele rapaz que queria esmola, ele pedia, mas ele sequer olhava para as pessoas. Sabe aquela coisa da invisibilidade social, de que a gente nem vê, a gente nem percebe, a gente nem enxerga. Mas depois, mais uma terceira vez, aquele homem finalmente olhou para os apóstolos e olhou com atenção. O povo de Deus precisa olhar. Tem tanta gente à nossa volta. E que a gente poderia olhar para aquela criatura e dizer, olha para mim, olha para cá. Deixa eu olhar para você. A gente já conversa sem se olhar nos olhos, irmãos. A gente já fala e responde, sem nem com aqueles de casa, tirar os olhos de uma tela, de uma TV, de um livro, para olhar. Antes da palavra veio o olhar, e o olhar era simplesmente assim, olha, eu quero olhar para você, e eu quero que você olhe para mim. Eu fico imaginando que aqui começou o milagre, porque aquele homem que era invisível, passou a ser percebido por alguém. E é tão bom quando alguém nos observa, não é? Eu não sei se a sua história nesta igreja tem sido uma história de anonimato.
Você tem entrado e saído, ninguém fala com você. Você até gosta do culto, mas esse povo parece tão estranho, né, pastor? Ninguém me cumprimentou até hoje. As pessoas sequer olham para mim. Eu quero lhe dizer, eu vou dizer uma palavra para você. Perdão. Porque os meus olhos deveriam ter visto você. Eu deveria ter percebido. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Exercitar o olhar. Exercitar o olhar. Olhar nos olhos das pessoas. E às vezes o olhar de alguém vai nos dizer tanta coisa. Tem gente aí ao seu lado sorrindo. Mas se você olhar nos olhos daquela pessoa, você vai perceber que existe sofrimento disfarçado, dor disfarçada, tristeza sufocada. Igreja é lugar onde a gente se enxerga, irmãos. A espiritualidade é também essa disposição de olhar para o outro, de enxergar o outro. E esse texto para mim ele é tão rico, porque, irmãos, a ação da igreja, ela vai além da prata e do ouro. Nós não somos uma ONG, irmãos. Igreja não foi fundada pelo Senhor para promoção social. A nossa preocupação, sabe, esse evangelho social, que inclusive na teologia a gente estuda, que reduziu, sabe, a dimensão horizontal, tudo aquilo que é o apelo do evangelho. A obra missionária passou a ser confundida com a obra de promoção dos indivíduos, das pessoas, condições de vida. Isso tudo é muito importante, muito importante. É claro que é muito importante, mas tem uma coisa que somente a igreja pode fazer, irmãos, que nenhuma organização não governamental pode realizar. Você sabe o que é? É a proclamação do evangelho do reino, irmãos. Por isso, o nosso compromisso vai além da prata e do ouro. E quando Pedro diz, olha, ele diz assim, eu não tenho. Eu estou na equipe dele, viu, do não tenho. Só que ele diz assim, eu não tenho nem prata, eu não tenho ouro. Eu sou um pescador lá da Galileia. Um dia eu deixei as redes, segui Jesus de Nazaré. Eu não tenho, inclusive, nenhuma influência dentro dessa estrutura aí do Templo de Jerusalém. Nós não somos sacerdotes. Nós não temos acesso a nenhum recurso. Nós não temos, mas aí ele diz assim, mas eu tenho. Eu tenho. E os irmãos conseguem enxergar o que é que ele disse que tem? Conseguem enxergar? No texto sagrado, para mim fica claro que toda a ação daqueles homens, aquilo que eles fazem no nome do Senhor Jesus. E eles olham, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso que eu te dou, em nome de Jesus. E vou mais longe, irmãos. Aqueles 2 apóstolos, eles revelam que isso é fruto de uma consciência muito clara, que Deus nos deu poder e autoridade no nome de Jesus. E o Senhor tem compartilhado isso com a sua igreja, irmãos. Eu sei que pode parecer loucura, numa época como essa, nós voltarmos para as nossas crianças, sonharmos com tudo isso, mas eu vou lhe dizer, Deus nos deu poder e autoridade, irmãos. E a gente não pode se intimidar, absolutamente. E finalmente, deixa eu lhe dizer, a palavra de Pedro envolve o sobrenatural, porque ele olha para aquele homem aleijado, ele diz o quê? Levanta-te, anda. Aqui ele está saindo daquilo que poderia ser razoável. Aquele homem, ele nunca teve mobilidade. Ele nasceu, diz o texto sagrado, assim, com aquela limitação. Mas Pedro, na sua ousadia, olha para aquele homem e diz, você vai levantar, você vai andar. O meu mestre, com quem eu convivi durante 3 anos, ele realizou milagres assim. E eu vi, ele pronunciava essas palavras. E antes de partir, ele olhou para cada um de nós e disse que todo o poder tinha sido dado a ele, nos céus e na terra. E ele concedeu a todos nós a possibilidade de realizar coisas grandiosas. Ele disse que se nós permanecêssemos nele, se nós orássemos no nome dele, e é isso que eu quero que você acredite, levante-se, ande. Eu fico imaginando, irmãos, aquele momento.
Eu fico imaginando aquela situação. Quem sabe até pessoas passando e sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo naquele dia, na Porta Formosa. E aqui, irmãos, eu aprendo que igreja é realmente o corpo de Cristo. Porque sabe, Cristo falou através da boca de Pedro. Pedro foi a voz do Senhor. Quando Pedro olhou para aquele homem e disse: olha para nós. Quando Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, eu posso dizer a você que os seus lábios são a boca de Deus para este mundo? Eu posso dizer isso. Você consegue entender que Deus quer falar a este mundo através dos seus lábios, da sua voz? Você percebeu que igreja é o corpo de Cristo e os olhos do Cristo são os seus olhos? Você já percebeu que se você olhar indiferente, se você não estender a mão, vão dizer que Cristo é assim porque Ele vai se parecer com aqueles que se chamam cristãos? E as pessoas vão imaginar que Cristo é indiferente porque a sua igreja é indiferente. Que Cristo não olha para ele, por quê? Porque a sua igreja não olha para ele. Eu não sei o que vai acontecer conosco. A Cláudia, dia desses, falava que lá no departamento infantil nós tínhamos cerca de quantos filhos autistas somente lá no berçário? Repete? 8 crianças autistas. E se eu lhe disser que quem sabe a gente vai se transformar referência para esses meninos e meninas, hein, irmãos? Vocês se assustam com isso? Eu não me assusto, não. Você já pensou as pessoas começarem a conversar? Olha, tem uma igreja nessa cidade que Deus tem tocado. Vocês já imaginaram isso, irmãos? Vocês já imaginaram se a gente se transformar em oásis, em lugar de aconchego, de acolhimento para tanta gente sofrida neste mundo? Pais com problemas com seus filhos, famílias, crianças, tanta gente. É por isso que quando eu penso nisso, não somente os olhos, mas a mão. Eu vou confessar-lhes, eu não tinha percebido isso. Eu sempre imaginei que aquele homem, quando foi curado, ele saltou. Não é assim que a Bíblia diz? Que ele deu um salto. Mas eu estava enganado. Eu vou mostrar-lhes por quê. Lá naquele capítulo 3, diz sim que aquele homem de um salto, diz o versículo 8, pôs-se em pé, começou a andar. Só que a gente se esquece que no versículo 7 está escrito assim, que Pedro, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. E aí a Bíblia diz que imediatamente os seus pés, tornozelos ficaram firmes. Você consegue enxergar que antes dele se levantar, o que é que aconteceu? O que foi que aconteceu? Uma mão foi estendida. Eu quero lhe dizer que a igreja é o corpo do Cristo com essa mão estendida, sabe, gente? Às vezes a gente quer o milagre, mas antes de Deus colocar aquele homem de pé, Pedro estendeu a mão dizendo: deixa eu lhe ajudar a ficar de pé. Eu sei que você nunca fez isso ao longo de sua vida. Eu sei que esse é um passo de fé tremendo, mas segura na minha mão. Juntos nós vamos conseguir. E aí diz o texto sagrado que ele se levanta e ele é tomado por uma força tão grande que ele dá um salto, dá um pulo e entra no templo saltando, louvando a Deus, cantando. Eu digo: ah, meu Deus do céu, vai segurar um homem desse dentro do santuário, dentro do templo em Jerusalém? Eu fico imaginando os judeus com todos aqueles cachinhos aqui dos lados, com todas aquelas roupas, com todas aquelas vestes, e um louco entrando, saltando, pulando, louvando a Deus, louvando a Deus. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É a alegria, irmãos, da presença de Deus. É a alegria do milagre realizado. E aquilo causa um impacto tão grande, porque as pessoas ficam se perguntando: quem é esse? Quem é esse homem? Até que começam a identificá-lo com aquele que estava à porta. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deixe-me lhe dizer. O impacto da ação da igreja na vida do que até então era aleijado foi tão grande, irmãos, foi tão grande, que mudou a história daquele homem. E mais do que isso, toda a multidão olhava e ficava perplexa. Mas eu terminei
de ler esse texto com um sentimento triste. Posso dizer qual foi? É porque o milagre aconteceu do lado de fora do templo. Não aconteceu do lado de dentro do templo. E eu fiquei imaginando, meu Deus, o povo de Deus todo reunido dentro do santuário, dentro do templo, mas o milagre acontecendo do lado de fora. Onde é que Deus está agindo, irmãos? Do lado de dentro? Ou do lado de fora? O que aconteceu lá na Porta Formosa acabou invadindo aquele espaço que tem hora para oração, onde as coisas acontecem dentro de uma liturgia já estabelecida, mas tudo quebrado pela ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu não quero ver milagre do lado de fora da igreja, não. Eu não quero ver essa gente do lado de fora perguntando: posso levar nossos filhos? Podemos levar nossas crianças? Irmãos, eu não quero entrar sozinho. Eu só entro quando eles entrarem comigo. Eu quero ver transformação de vidas. Eu sei que pode até lhe estar fazendo muito bem você frequentar a nossa comunidade aos domingos, com aquele horáriozinho certo, e você chega na hora certa, estaciona obedecendo a orientação da comissão do estacionamento, na posição direitinho, sai e vai para a sua casa. Mas eu quero lhe dizer que Deus quer fazer muito mais na sua vida e através de você. Espiritualidade é muito mais do que isso. Não é espiritualidade de dia de domingo, sabe? Não é espiritualidade de um horário estabelecido. É de todo o tempo, todas as horas. É a manifestação de amor lá fora. É a manifestação de carinho dentro de casa. É tornar-se um homem segundo o coração de Deus. É tornar-se uma mulher de joelhos dobrados na presença do Senhor. É entrar neste santuário feliz por aquilo que Deus tem realizado na sua vida, saltando, louvando e adorando o Senhor, e dizendo da sua alegria e contagiando aqueles que estão à sua volta. Aquela multidão foi alcançada porque um que estava à porta entrou naquele lugar, entrou naquele espaço, como alvo da graça e da misericórdia de Deus. Eu não sei quem você é nessa história. Consegue se ver em algum desses personagens? É você aquele que está à porta, esperando que alguém olhe para você, alguém enxergue a sua necessidade? Olha para mim. Eu quero lhe dizer a mesma coisa que Pedro disse àquele homem: olha para mim. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. O encontro com Deus vai transformar radicalmente a sua vida. Eu não sei quem é você nessa história, neste texto. Talvez seja um daqueles que já haviam entrado, já estavam lá, esperando o início da hora de oração. E quem sabe foi surpreendido, maravilhado com aquilo que Deus fez, com aquele homem que era o mesmo que ficava à Porta Formosa durante todo o tempo. Não fique alheio àquilo que Deus está fazendo à sua volta. Não fique alheio. Mas deixe-me perguntar, eu não sei se há algum João aqui. O João é aquele que participa do milagre em silêncio. Aliás, eu me recordo que em muitas experiências de evangelização, eu tive algum João ao meu lado. Enquanto eu falava, tinha alguém aqui, olha, intercedendo. Tinha alguém ali calado, mas intercedendo. E eu tinha um amigo que, quando nós participávamos disso, ele dizia: olha, eu sei que você fala melhor que eu, vai que eu fico aqui na retaguarda em oração por você. Eu digo: tá bom, vamos em frente. Eu não sei se você é o João que gosta de ficar no bastidor, que não é de falar, que não é, mas é essa pessoa que Deus tem derramado amor, um amor tão grande, que as pessoas olham para você e dizem: este é o apóstolo do amor. E eu não sei se você é o Pedro. Eu acho que a gente tem mais Pedro do que João, não é, irmãos? E dentro de nós parece que tem mais de Pedro do que de João, que fala, que se atreve, que é ousado. O que eu quero lhe dizer é que, seja quem você for, o Deus em quem cremos é o Deus que é capaz de trabalhar na minha vida e na sua, por uma razão muito simples: você é meu irmão.
você é meu irmão. Eu quero lhe desafiar neste momento a pedir que o Senhor fale a sua alma, que transforme a sua vida. Talvez você já esteja cheio de indiferença. As pessoas passam por você e lhe ignoram. Talvez essa situação esteja prevalecendo dentro de sua própria casa, dentro de sua própria família. Parece que ninguém lhe percebe. Todo mundo está atento ao outro irmão, à outra irmã. E você tem sido esquecido, esquecida. Ou seu marido está extremamente envolvido com o trabalho, com isso. Ou a sua esposa está envolvida com o trabalho, com profissão, carreira. E você se sentiu como que esquecido nessa história. Eu quero lhe dizer que os olhos de Deus estão voltados para você agora. E Ele lhe trouxe a este lugar para dizer que Ele pode fazer diferença na sua vida. Ah, pastor, mas já tem se passado tantos anos. Este homem, por 40 anos de vida, eu acredito que àquela altura ele já estava, quem sabe, até conformado. Não há registro nem de uma oração dele, o pedido, eu quero andar. Ele não diz absolutamente nada. Em nome de Jesus, se alguma coisa precisa ser mudada dentro de você, clame ao Senhor nesta hora. Eu vou fazer silêncio para que você possa conversar com Deus. Você vai fazer isso. Você vai conversar com o Senhor e vai abrir a sua alma. E vai pedir que Ele transforme aquilo que você sabe precisa ser transformado. E em nome de Jesus há de ser.